O Comitê de Contingência da Covid-19 no governo de São Paulo recomendou nesta semana a volta do uso de máscaras em locais fechados. A decisão, porém, não tem caráter obrigatório. Assim, caberá às prefeituras decidir pela obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção. A volta da recomendação do uso de máscaras ocorre em um momento em que a Covid-19 se alastra entre os paulistas, assim como no restante do país. Sobre esse atual momento da pandemia no país, a gente conversa agora com José Gomes Temporão, médico, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde no governo do presidente Lula. Olá, professor Temporão, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar aqui de volta. Prazer é todo nosso, viu, professor? E na semana passada, a gente conversou com a médica sanitarista Karina Calife e eu fiz uma pergunta para ela, professor, sobre se havia sido precipitado os gestores públicos diminuírem a flexibilização e liberarem, assim, de forma geral, liberarem a população do uso de máscara. Agora, a gente vem há 2 semanas, professor, numa constante alta, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Professor, eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores aqui da TVT, ouvintes da Rádio Brasil Atual, desse momento de crescimento da pandemia que voltou, né? E por que os gestores não tiveram um pouco mais de cautela nessa flexibilização, professor? Vamos lá. É preciso que as pessoas compreendam que esse vírus veio para ficar. Ele está aí. Nós temos agora uma cepa que é predominante, a Ômicron, né? E subvariantes dessa cepa estão causando esse número, esse aumento de número, que não é apenas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha e Portugal, tem havido um aumento por conta exatamente disso. Qual é a boa notícia? O nível de proteção dado pelas vacinas continua protegendo de doença grave, internação e morte. Mas nós estamos com um problema. Nós estacionamos a velocidade de cobertura da população pelas vacinas. A terceira dose, em vários grupos populacionais, está atrasada. A quarta dose, idem. Então, o primeiro recado é extremamente importante que todos que estão com o esquema vacinal contra a Covid-19 atrasado ou incompleto se vacinem imediatamente. Por quê? Porque as vacinas são a grande garantia de que a pessoa entrando em contato com esse vírus, e entrará em contato com esse vírus, que ela venha a ter um quadro grave. A segunda medida absolutamente importante, e nós já havíamos falado isso anteriormente, todas as pessoas que estejam com sintomas de gripe ou de resfriado devem usar máscaras em ambientes fechados, mesmo que ela não saiba se é Covid ou não importa. Síndrome gripal, está com febre, dor no corpo, espirrando, tossindo, nariz escorrendo, máscara em ambiente fechado. Supermercado, farmácia, cinema, teatro, trabalho. Se não estiver se sentindo bem, o ideal é não ir trabalhar para não expor as outras pessoas. Então, o retorno, nesse momento, do uso de máscaras em ambiente fechado, para quem tem sintomas da doença, me parece extremamente importante. Eu não vou dizer que houve, digamos assim, equívocos. O problema é que o Brasil não é o Brasil, são muitos Brasil, nós já falamos disso aqui. E nós continuamos sem coordenação nacional. Né? Veja, nós não temos um ministro que vá para a população falar o que nós estamos falando aqui, esclarecer, orientar, analisar, chamar os cientistas, fazer estudos, como é que está a situação na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul. Não temos. Então, isso também é uma fragilidade crônica desde 2020, da maneira como o Brasil vem enfrentando essa pandemia. Então, 2 recados fundamentais. Vacinem-se, mais importante de tudo. Segundo, ninguém precisa interromper suas atividades, nem ficar trancado em casa. Não é disso que se trata. Mas usem máscaras em ambientes fechados. Se tiver com sintomas da doença, use máscara. Se estiver se sentindo muito mal, procure um serviço de saúde, não vá trabalhar, cuide-se. Uhum. E, professor, eu queria falar agora sobre os registros dos casos aqui no nosso país, né? A gente teve ontem um registro de mais de 41 mil casos, uma média móvel aí das maiores que a gente teve no último período.
Mas eu te pergunto ainda, esse número pode ser uma subnotificação, sendo que há a possibilidade da pessoa fazer o autoteste e que, se ela não for a um sistema de saúde, identificar que deu positivo, esse número, esse caso dela não é registrado nesses 41 mil? Exatamente. Nós temos um problema, e vários problemas. Primeiro, a maioria dos municípios reduziu muito a oferta de testes. Naquele momento, 2 meses atrás, quando o número de casos despencou, então a oferta, o acesso da população à testagem também diminuiu. Esse é um problema. E o segundo foi a comercialização dos autotestes nas farmácias. Então as pessoas compram, usam em casa e não há registro. Você não tem registro se deu positivo ou se deu negativo, né? Poderia ter sido pensado algum tipo de rastreamento ou de segmento, ou de que essa informação pudesse alimentar o sistema de informações e estatísticas dos municípios, dos estados e da União como um todo. Então, claramente, esse número que nós estamos observando, ele está totalmente subestimado. O número de casos deve ser muito maior. Agora, insisto, olha a boa notícia. O fato do Brasil ter alcançado um nível de cobertura vacinal bom, ainda não é o ideal, mas bom, está impedindo que isso se reflita em doença grave e aumento de óbitos. Professor Temporão, o senhor, na sua primeira intervenção, trouxe o relato aí dos vários Brasis em um Brasil só. E essa falta de coordenação geral por parte do governo federal e do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Professor, além dessa questão da vacinação da Covid-19 e da própria pandemia especificamente no Brasil, nós temos um outro problema, que essa falta de coordenação vem gerando demandas e mais demandas sobre outras doenças respiratórias. Por exemplo, a vacinação da gripe, o sarampo que começa a aparecer aí. Professor, isso pode gerar mais demanda no sistema público de saúde? Com certeza, eu vou dizer mais. Nós sequer temos estudos claros que diga, por exemplo, qual é o tamanho da carga de doença, o aumento da demanda sobre o sistema de saúde da síndrome pós-Covid. As pessoas têm a doença, uma doença respiratória, mas na verdade é orgânica, atinge todo o organismo e começam a apresentar o quê? Problemas cardiovasculares, problemas dermatológicos, problemas renais, problemas cerebrais, depressão, cansaço, uma série de fenômenos e de eventos, né? E nós não temos, até o momento, nem uma clareza sobre a dimensão desse fenômeno e mais, não temos clareza, nenhuma iniciativa por parte do governo federal de um plano de como enfrentar isso. Não temos. Além disso, o PNI foi muito fragilizado do ponto de vista da participação dos cientistas, do ponto de vista da sua logística. Então, nós estamos aí com um fenômeno que a cobertura por parte de várias vacinas, que garantiu no Brasil no passado o controle da maioria das doenças imunopreveníveis, né? Sarampo é um exemplo, mas não apenas sarampo, poliomielite, né? Difteria, tétano, coqueluche e várias outras doenças, meningite, né? Nós estamos vendo uma queda assustadora da cobertura vacinal. Como é que você resolve isso? Informação, comunicação, mobilização. Você também não tem uma política de comunicação que esteja presente no dia a dia dos brasileiros, mobilizando as famílias para levarem seus filhos, os adultos, os idosos, aos postos de saúde para se protegerem das vacinas imunopreveníveis. É um quadro muito preocupante. Uhum. E, professor, o SUS é internacionalmente uma referência em vacinação, né? A gente sabe disso, sobre várias doenças, isso que você está colocando, sarampo, poliomielite, todas as áreas. A gente teve aí uma polêmica no início da vacinação da Covid, o acesso às vacinas, que demorou acontecer a compra das vacinas aqui no nosso país. E agora, nessa última semana, se liberou para clínicas particulares para venderem a vacina, principalmente da AstraZeneca, que já está autorizada. Eu te pergunto você acredita que isso pode impactar de alguma forma no acesso desigual da população a isso? Ou o SUS, independente do governo que seja, ele vai desenvolver a vacinação pública e gratuita para a população e continuar garantindo a imunização da nossa população? A oferta de vacinas pelo setor privado no Brasil acontece há muitas décadas, né? Nós temos, principalmente nas capitais, né, várias clínicas privadas que oferecem vacinas.
mas ele é residual em relação ao tamanho do problema e ao tamanho da presença do PNI. Né? Então, são nichos de mercado que atendem a demandas muito específicas. Né? Qual é o sentido de eu tomar uma vacina que eu posso tomar no posto de saúde de graça e vou pagar 300, 400, 500, 800 reais numa clínica privada? Né? Algumas pessoas fazem isso por conforto, pessoas que têm recursos para isso, podem ser vacinadas em casa. Né? Então, são situações muito específicas, mas que, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública, tem um impacto muito pequeno. Então, o início da oferta da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 no mercado privado, do ponto de vista do percentual da população brasileira que vai utilizar, né, esse mercado, é muito, eu diria que é irrisório. Né? O importante realmente foi a oferta pública garantida pelo PNI. Professor, no início da pandemia, muito pouco se sabia exatamente do SARS-CoV, do coronavírus, esse vírus que veio da COVID, causador da Covid-19. E a gente, passados pouco mais de 2 anos, ainda há muitas incertezas, né? Com pós-Covid, como o senhor muito bem lembrou e relatou aqui. Mas a dúvida que fica, até onde essa questão de pandemia pode ir? E mais, professor, vou fazer uma provocação. Nós vamos ter que conviver com a pandemia por um longo período ou ter um prazo pré-determinado? Qual a sua avaliação sobre essa questão? Como eu havia dito, né, o vírus veio para ficar, ele está aí com a gente. Como nós temos, por exemplo, todos os anos de nos vacinarmos contra a influenza. Aliás, a cobertura da vacinação contra a gripe esse ano está muito baixa, as pessoas têm que tomar vacina, é muito importante. Né? Então, a tendência, evidentemente, claro, ninguém tem bola de cristal, nem posso fazer aqui afirmações peremptórias, mas a tendência, né, é que esse vírus que veio para ficar, ele ganhe outras características e se torne um vírus para o qual todos os anos nós vamos ter que tomar uma vacina para nos protegermos de doença grave causada por esse vírus, principalmente crianças, pessoas mais debilitadas, idosos, pessoas com doenças crônicas, no tratamento de doenças graves. Então, a tendência é essa. Claro, ninguém pode garantir que em algum momento esse vírus possa ter uma outra mutação que crie uma situação um pouco distinta, mas é difícil afirmar isso. Mas a tendência, eu diria, que é que esse vírus se incorpore ao conjunto de doenças que estão circulando e para as quais nós vamos ter que nos proteger anualmente. Uhum. Professor, você colocou muito bem colocado que a gente precisa aumentar o número de vacinação. Você disse, é um número bom, mas ainda não excelente, né? A gente está tomando várias medidas ainda, utilização da máscara, a higienização das mãos, evitar-se aglomeração, muitas ações. Mas, na verdade, o que acontece é que os governos dos estados e as prefeituras, elas estão se utilizando de uma recomendação para que se utilize a máscara. E aí fica a critério da população utilizar ou não, já que é uma recomendação. E aí a gente pega transporte público, a gente vê que muitas pessoas são displicentes com esse uso da máscara, que é um item tão fundamental. No elevador, em ambientes com ar-condicionado. Exatamente, isso que o Cosmo, a gente bem retomou isso na semana passada. Elevadores são lugares onde pode se proliferar muito, lugares fechados. E aí eu te pergunto não teria que ter uma ação mais incisiva dos governos nesse momento de voltar à obrigatoriedade? Porque, assim, ficar critério da população não é uma certa displicência dos governos? É uma pergunta que eu te faço. Olha só, acho que a gente tem que usar bom senso. No momento em que eu tenho, sim, um aumento do número de casos, mas não tenho proporcionalmente um aumento do número de casos graves de internações e de óbitos, né? Eu acho que o que está faltando é informação, orientação. Eu, por exemplo, eu saio de casa, quando eu saio de casa para qualquer lugar, eu estou com uma máscara no bolso. Estou andando na rua. Beleza, não vou usar máscara. Preciso parar em algum lugar ao ar livre, tem muita gente aglomerada, eu boto a máscara. Preciso entrar em algum lugar para fazer alguma coisa, numa agência bancária, numa farmácia, no supermercado, eu coloco a máscara. Acho que está faltando informação. Né? Informação prática, acessível ao cidadão comum, pelo rádio, pela televisão, pela imprensa, através das mídias sociais. Está aí
Hoje tem influencer para tudo, né? Mas cadê o governo influenciando, orientando, educando a população e chamando a atenção para nesse momento? Tem uma coisa importante. Um dos legados dessa tragédia que se abateu sobre nós aqui no Brasil é a compreensão de que, independente do vírus, se é da gripe, se é Covid, se é qualquer outro, pessoas com sintomas respiratórios devem usar máscara em ambiente fechado, inclusive dentro da sua própria casa. Não é para se proteger, não. É para não contaminar as outras pessoas. Né? Isso tem que virar uma questão estrutural, ensinado nas escolas, para as crianças, incorporado à nossa vida cotidiana. É o que acontece em muitos países da Ásia, que é culturalmente as pessoas usam máscara quando tem qualquer tipo de sintoma respiratório. Então, acho que está faltando, menos que imposição nesse momento, eu diria que mais informação. Professor, quando o senhor fala menos imposição e mais informações, é naquilo que a gente entra do bom senso e que até poderia funcionar melhor. E eu vou te dar um exemplo. Depois que os casos começaram a baixar, por conta, né, da vacinação, que a gente conseguiu um número muito bom, mas ainda crianças, adolescentes não estão se atentando para isso, parece que a pandemia tinha acabado. Porque você via muitas pessoas não dando conta mais de um simples fato que era, em um momento de transporte público ou de aglomeração, usar a máscara de proteção. Era um acessório básico que não ia impedir você de circular ou de ir ao cinema, ao teatro, a algum evento esportivo, mas que bastava usar a máscara de proteção, que já ajudava bastante, né? E nisso que o senhor fala, desinformação, é uma coisa que vem desde cedo, porque passa pela criança na pré-escola, na escola, no ensino fundamental, infantil, na universidade e para a população como um todo. Parece, inclusive, que os atuais gestores esqueceram desse detalhe mais importante, professor, que é de passar informação, e essa informação é constante. Já que a pandemia não acabou, essa informação tem que ser constante. E parece que foi esquecido um dever de casa, né, professor? Com certeza. Você vai compreender comigo, Cosmo, que uma coisa que acontece muito é você estar num determinado lugar, pode ser no seu trabalho, num encontro, chega alguém e fala, não me cumprimenta não, que eu estou resfriado. Tudo errado. Ao conversar com você, o vírus já se espalhou no ambiente e você está respirando aquelas partículas virais. Ela deveria, primeiro, ou não estar ali, ou se estivesse, usando máscara. Né? Então, tem aspectos culturais envolvidos, tem aspectos também do cansaço das pessoas de 2 anos de muito sofrimento. Né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, o que falta é exatamente uma postura proativa das autoridades, né? Os especialistas estão tentando cobrir essa lacuna, né? Mas eu não vejo o ministro Queiroga tomar nenhuma postura, nenhuma iniciativa, ocupar a agenda dele com nada disso. Na verdade, eu não sei exatamente o que ele está fazendo lá no Ministério até o presente momento. Mas você não vê, não tem campanha, não tem informação. E aí as pessoas relaxam e falam, para que eu vou usar máscara se a doença acabou? Não acabou. O vírus está aí, está circulando, tem gente se contaminando. Uhum. É verdade. É isso que o senhor coloca, né, professor? O importante é a gente tomar uma nova cultura de evitar doenças, né? Então, exato, a máscara ela vai evitar não só a Covid, mas a gripe, outras doenças respiratórias dessa forma que são transmitidas pelas gotículas de saliva e tudo mais. E eu acho que isso que você coloca, então, é a coisa mais importante. A gente vem insistindo semanalmente em tratar sobre a Covid, porque é isso, eu acho que é tentar levar uma informação para as pessoas. E eu acho que as escolas poderiam ter um trabalho muito importante nisso, né, Cosmo? Porque as crianças, pelo menos o contato com criança que eu tenho, as crianças que utilizam máscara na escola e depois continuam usando em casa, influenciam os adultos daquela casa a continuar usando a máscara, né, professor? Então, a criançada tem um potencial aí de ensinar os adultos, Eu vou né? contar um relato, professor. A semana passada eu encontrei uma colega e, assim, os dois estavam de máscara e tal, mas aquela coisa de querer dar um abraço, professor. Sim. Daí eu falei assim, mesmo de máscara e ela de máscara, eu falei, não me abraça. Fica distante, conversa comigo numa certa distância. Olha só que, mas não é loucura, é bem isso mesmo, de proteger-se e proteger o próximo, né, professor? Exatamente. Ontem eu fui ao supermercado, aí subi no elevador, tinha outras pessoas dentro do elevador. Eu estava de máscara, tinha 2 pessoas sem máscara que me olharam com surpresa. Tipo assim, ué, não acabou a doença? Está usando máscara.
Ainda bem que ele não me reconheceu como ex-ministro, né? Não, pô, eu tenho que usar máscara. Eu acho que é isso. E o que você colocou, né, realmente as crianças são fundamentais. Eu acho que essa coisa tem que começar. É uma questão cultural, essa questão é muito importante. Então, eu diria que é isso: é vacinação, higiene das mãos o tempo todo e máscara em ambiente fechado ou em locais com aglomeração. Professor, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para o senhor um apelo, que o senhor, um recado para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, daqui do Revista Brasil TVT, dessa importância de continuar os cuidados e, acima de tudo, se vacinarem, professor, por favor. Sim. A nossa preocupação é a seguinte: na população acima de 18 anos e de 60 ou mais anos, tem um grande atraso na cobertura vacinal. Tem gente que tomou a primeira dose, não tomou a segunda. Tem gente que tomou as duas, mas deveria ter tomado a terceira. E tem uma outra faixa etária que já deveria ter tomado a quarta dose, né? Então, tem muita gente que está com um esquema vacinal incompleto. Atualize o seu esquema vacinal. Procure o posto de saúde mais próximo da sua casa e se vacine. Isso é muito importante. A doença está aí, o vírus continua circulando. Segundo, use máscaras em ambiente fechado. Se você tiver sintomas da doença, como nariz escorrendo, tosse, dor no corpo, febre, coloque máscara. Se possível, não vá trabalhar, procure um serviço de saúde, mantenha a prática da higiene permanente das mãos e dissemine essa informação e essa divulgação dessas medidas para sua família, para os seus amigos. Perfeito. É isso então, recado dado. Falamos com José Gomes Temporão, médico, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde do governo Lula. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Um abraço a todos. Abraço. Abraço.